Pronto, começou a gravação. Então, ele não é focado, esses capítulos do material extra, né, no PERMA aplicado às empresas, mas como é que é o nome? A palestra, sim, ela é focada e eu achei interessantíssimo, e como conseguiu relacionar com um ponto fundamental da terapia cognitiva ou da psicologia cognitiva, mais do que terapia cognitiva, né? Enfim, mas já vou explicar isso para vocês. Então, esse é o material, né, que eu falei para vocês. Então, o TED Talk... Ai, cadê aqui? Então, o material vocês têm acesso. O TED Talk de hoje é esse daqui. Vocês têm nos slides, tá? Mas eu posso passar aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho antes, tá? Sobre ele. O rapaz, eu achei que o rapaz, que é esse autor aqui, Sean Achor, né? É um professor da Universidade de Harvard. Hoje a língua, acho que por causa do frio, ela está enrolada, né? O segredo feliz em um trabalho melhor. Ele fala, 12 minutinhos, mas ele passa tanto conhecimento, e assim, eu olhei 3 vezes para ver se eu estava assistindo ele em velocidade máxima, ou seja, 1.25, 1.50. Ele fala muito rápido, o rapaz. E eu tive um pouco de dificuldade, tanto para ler, como... Então, assim, eu encontrei um local onde eu consigo ver a transcrição, porque eu tentei fazer tentei pegar a transcrição e não consegui. Então, eu encontrei esse lugar aqui, deixa eu passar para vocês. Deixa eu ver onde é que vocês estão aqui. A transcrição em português. Então, se vocês abrirem, eu já expliquei isso, né, para os que me conhecem, já expliquei. Se vocês entrarem no Google, no Chrome, né, porque eu utilizo o Firefox. Se vocês entrarem no Chrome, e clicarem com o mouse direito, vai aparecer aqui uma janela onde diz assim, traduzir para o português, e traduz a página inteira. Então, vocês aqui do ladinho, ó, vão conseguir... Vocês estão vendo minha tela? Agora que eu quero saber. Vocês estão vendo minha tela? Ou se eu estou falando... Eu estou conseguindo ver. Não, mas eu acho que... Não, você está vendo essa daqui, não essa daqui. Deixa eu passar a palavra. Minutinho. Agora você vai ver aqui. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês. Então, aqui, o transcript. Então, eu estou no... Aqui embaixo, eu acho que vocês conseguem ver que eu estou no Google Chrome. Nele, se vocês clicarem com o mouse direito, vai aparecer aqui essa janela, onde diz traduzir para o português. Porque eu tentei traduzir por aqui, mas ele fica voltando para o inglês, eu não sei, dá uma coisa estranha. Ou é o meu computador, ou realmente ele está com problema. Mas aqui, quando eu coloco traduzir para o português, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele vem, só de pirraça não vai fazer, né? Ai. Só de pirraça não vai fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo passar para cá. Ele traduz, passei aqui, ó. Ele traduz, ele está voltando, eu não sei porque ele está voltando. Mas, porque eu abri, está no Google Chrome, não sei. Mas ele traduz tudo aqui, tá? Deixa eu tentar de novo. Para português. Ó. Vê se ele vai. Aqui, consegui, então. Vocês marcam aqui, e aí ele vai traduzir tudo, ó, por segundos, minutos, são 12, né, não é muito, mas aqui você consegue, tudo que ele correu lá, não sei o que a gente não conseguia ler, vocês conseguem assistir tudo aqui, por aqui, lendo, e eu digo o seguinte, o que ele traz é muito importante, assim, né, é muito interessante, relacionado, obviamente, ao PERMA, né, a psicologia positiva, e como é aplicado. É um rapaz, né, um profissional, um psicólogo, que ele aplica o PERMA em empresas e escolas, e está relacionado com a produtividade e o desempenho, então, assim, e até ele fala, como com a experiência dele,
como ele está conseguindo ter bons resultados. Então, eu acho que é muito interessante. Mas antes eu vou falar um pouquinho, como toda semana, eu até me estendi um pouquinho, eu acho que eu estou com essa daqui. Me estendi um pouquinho nos slides, né? Porque sempre vai chegando gente nova. Então, para explicar um pouquinho o que é o PERMA e como ele é aplicado no ambiente de trabalho. Então, nosso tema de hoje é o PERMA profissional, né? Bem-estar no ambiente de trabalho. E eu já começo perguntando para vocês, né? Quando foi a última vez que você terminou um dia de trabalho se sentindo energizado e realizado? Então, uma perguntinha para vocês irem pensando. E também, além dessa, né, o que faz um ambiente de trabalho ser saudável e motivador? Não vou mentir que eu também fiquei pensando nessas duas perguntas, né? Não, gente, aqui a gente também vai vivenciando isso. Então, e aí eu fiquei pensando o que né, até me fez me questionar, porque eu trabalho em duas instituições, mais home office, mais não sei o quê, né, mãe solo é complicado. E aí eu fiquei pensando, né, fazendo comparações, como a gente diz em espanhol, que as comparações, elas são odiosas, né? E aí a gente ficou fazendo comparações infelizes. Mas, enfim. Mas, então, as primeiras perguntas são essas, mas segura aí. Então, vamos falar um pouquinho do que é o PERMA. Também encontrei aqui, gente, vamos bombardear vocês com um vídeo. Um vídeo muito curtinho, que é esse daqui do... Ai, cadê o TED Talk aqui? Que é do professor Martin Seligman. E vocês conseguem fazer... Eu vou testando tudo, tá, gente? Eu vou testando para colocar, para passar para vocês. Deixa eu só escrever aqui para vocês. Ele explicando em 4 minutos, quase 5, 4:40, né, segundos, explicando o que é o PERMA. Também estão nos slides, tá? O que é o PERMA. Então, da mesma voz, né, do Martin Seligman. Então, também vocês conseguem colocar aqui a descrição, né, a tradução automática dele para o português, aqui do Brasil, e aí, então, vocês conseguem. Então, tá bem bacana a explicação. Além disso, antes de continuar falando dos slides, não sei se vocês sabem, o professor Martin Seligman, ele é da faculdade, ele faz parte da faculdade da University of Pennsylvania. E a gente conhece ele pela UPenn, né? UPenn. E aqui eu consegui, né, vários links, livros e sites relacionado com a psicologia positiva. Esse e o próprio do Martin Seligman. Vocês entram aqui, vocês veem os TED Talk dele, né, os TED Talks dele, outros vídeos dele, e podcast, e os livros, estão em inglês, mas e uma breve explicação da vida dele, enfim. Então, também deixo aqui. Sabem como traduzir isso daí. Vão para o Google Chrome, abram a página com passar. Então, aqui ele vai falar um pouquinho do pé. E para continuar, não sei se foi a Erenice que me passou um tempo atrás, mas a psicologia.com, e aqui ela tem uma explicação também, está em inglês, mas do mesmo jeito vocês conseguem passar para o português, né? Um material bem bacana, boa noite, bem-vinda, Beatriz. Então, aqui vocês conseguem o PERMA do Seligman, modelo explicado, né? A teoria do bem-estar, porque a gente fala da questão da felicidade, mas o PERMA, ele se relaciona com a teoria do bem-estar. E aí, então, também atividades, né? Do mesmo jeito, muito material. Então, quem tiver interesse também aqui, um videozinho, enfim, vai explicando todas as etapas aqui, um exercício de
de felicidade, então você pode fazer download, enfim. Então, fica aí também a dica para quem quiser, né, explorar um pouquinho esse material aqui, tá bom? Bom, então, esse é o rapaz, né, o Shawn Achor, né, o Achor, enfim. Mas vamos voltar aqui, desculpa. Então, o modelo PERMA, né, como eu estava falando, o que é esse modelo PERMA? O modelo PERMA, então, foi desenvolvido pelo Martin Seligman, o fundador da psicologia positiva, e eu venho falando que ele insistia, né, em 2000 e pouco, que a psicologia não estava bem, né, até uma das palestras ele brinca com isso, ele sempre fala que a psicologia não estava bem, que definissem a psicologia em uma palavra e ele, né, nada bem, ou alguma coisa assim, ou duas palavras, ele falou nada bem. E então ele foca numa teoria, ou ele desenvolveu a teoria, onde o indivíduo ele não é mais visto de maneira patológica, como doença, mas sim como um conjunto de qualidades, de fortalezas, enfim. E tem também o que a gente vai discutir aqui hoje, né, as forças de caráter, que a gente sempre fala, mas começa também, faz parte também da teoria dele. Então, o PERMA vem como um modelo teórico, não tanto como, né, ele se recusa a falar sobre esses dois textos que eu passo para vocês como material complementar, ele explica um pouquinho que ele se recusa a falar da felicidade porque ela está tão banalizada, então ele fala que ele desenvolve, né, dentro do PERMA, a teoria, o PERMA seria o modelo, né, o paradigma, vamos dizer assim, mas é a teoria a teoria do bem-estar, né, e ele diz que o objetivo é justamente, né, compreender e cultivar esse bem-estar duradouro, né, então não se trata apenas da ausência de doenças, mas sim de um estado de satisfação plena, né. Então, o bem-estar pode ser alcançado e mantido através da dedicação consciente a 5 pilares interconectados, que são esses daqui, né? Emoções positivas, engajamento, o nome ele são as iniciais em inglês, então pode ser que não faça muito sentido para a gente, mas são as iniciais em inglês, né? Então, emoções positivas, positive emotions, engajamento, né? Engagement, relacionamentos, relationships, significado, né, sentido, vamos dizer assim, que é o meaning, e realizações ou accomplishment, né. Tendo essa visão, né, para o lado profissional, né, dessa perspectiva para o lado profissional, então, o PERMA, ele foca numa ideia, diz que transcende a ideia de felicidade superficial, e sempre o que vocês vão observar dentro da teoria dele, né, que ele insiste. Ele fala que não é falar tudo sim, não é tirar o negativo da tua vida, não é não poder ficar triste, não é isso. Mas sim, esses elementos vão ajudar a você construir uma experiência de trabalho, digamos que mais significativa e recompensador. Então, ele oferece um roteiro, né, um ambiente onde todos podem prosperar e não apenas a satisfação individual, mas também focando principalmente a produtividade e a resiliência, digamos, organizacional. Então, aí eu trago um pouquinho mais para vocês. Bom, boa noite a todos que estão entrando agora, tá? Trago um pouquinho mais de explicação do que significa esse PERMA, né, cada parte, capacidade de se manter otimista, vendo a história perspectiva construtiva, engajamento com sensação de envolvimento, enfim, então aí eu passo para vocês. E também exploro aqui, faço um pouco de um resumo, um pouco do material que eu passei para vocês, do que significam cada pilar, né, mas voltado para o contexto do trabalho. Então, emoções positivas no trabalho,
cultivo diário, impacto na resiliência, prática de reconhecimento, né? O que mais? Não sei se é meu mouse, tá lento, ou o computador. O pilar é do engajamento, então ele traz aqui, ele conecta o estado do flow. Boa noite a quem entrou agora, tá? Bem-vinda, bem-vinda. Então, nos conecta profundamente com o que fazemos. O pilar R, relacionamentos positivos, né? Conexões de apoio, clima organizacional, cultura de colaboração. Enfim. E pilar M, né, que é do significado no trabalho, né, que sentido esse trabalho tem para mim, além de ganhar dinheiro, me sustentar, vamos dizer assim, né, então, que sentido ele tem para mim, e a letra A, que é o accomplishment, né, realizações e reconhecimentos, metas claras, sentido de progresso. Quando a gente vê, né, assim, eu expliquei um pouquinho cada parte deles, mas quando a gente, eu tenho essa sensação, não sei como eu sempre falei para vocês, né, que eu tinha um pouquinho de preconceito quando comecei a estudar, a sensação que parece, né, esse papo de administração, esse papo de área de empresa, de escritório, né, pelo menos para mim vem essa mente, né, vem essa imagem na mente. Mas não, não é bem assim. Então, eu vou passar para vocês o vídeo, para gente, eu já tentei várias formas, eu tentei colocar no começo sem falar nada, né, saiu tiro pela culatra, tentei deixar no final tarefa de casa para vocês não cumprem, né, vocês não fazem o que vocês têm que fazer, vocês mexam na mão, mas tudo bem. Então, assim, vou passar agora, vou dar uns 12 minutos, que é o que o vídeo passa, e a gente volta, que eu espero vocês aqui de novo. Eu não vou sair daqui, eu só vou mutar, vou ir passando o vídeo, vocês vão assistindo meu vídeo, mas, e a gente vai discutir esse vídeo, tá bom? Se quiserem ler a transcrição, também coloco aqui de novo para vocês, né? Deixa eu só caçar ela aqui para vocês. Coloco aqui a transcrição para vocês, e aí vocês só leem a transcrição, que também não demora 12 minutos, mas, né? A outra opção que eu dou também para vocês, e vocês fiquem à vontade de falar, a gente pode ler a transcrição junto, se vocês quiserem. Deixa rolar o vídeo. Rola vídeo? Tá bom, vocês vão ver como ele é acelerado. Gente, nunca me aconteceu ver uma pessoa acelerada assim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, vou começar aqui colocando, acho que aqui ele tem, deixa eu ver só se tem aqui subtítulos, deixa eu procurar os subtítulos aqui. Português aqui, brasileiro. Oi? Aí, foi. Eu acho que o vídeo não tá rolando não, hein? Eu não tô ouvindo nada. Pois é. Tá sem som. Tá sem som? Porque eu tô com o som. Deixa eu ver se. Não sei se vai ficar muito bom o som.
Deixa eu começar aqui. Estão conseguindo ler Também não, porque tá Tá pequenininho. pequenininha, né? Vou tentar o outro. Tô com duas janelas abertas. Daqui a outra. É outra opção. Deixa eu ver se... É um pouquinho maior, eu acho, que as legendas. Aqui. When I was 7 years old and my sister was just 5 years old, Agora sim. we were playing on top of a bunk bed. I was 2 years older than my sister at the time. Professora, eu não estou ouvindo nada também. Sim, fala. Eu não estou ouvindo nada, não está sendo som para mim, não. Eu posso te passar o link, então. Como eu falei para vocês, a gente está sempre, né? Tá sempre vendo qual é a melhor forma de colocar. Olha, o link é esse daqui, ó. Eu passei aqui já para assistir. Ele demora 2 minutinhos, ele é curtinho, geralmente são. Esse daqui é o link. Aí todo mundo volta aqui, a gente assiste pelo link. Tá bom, como quiserem. Eu sempre deixo o link e aí eu vou deixar minha tela, como eu falei, eu já tentei várias formas, assim, de como a gente assiste juntos, enfim, mas ainda não consegui ver qual a melhor função. Eu vou deixar minha tela, vou tirar meu som, vou deixar minha tela passando, vocês vão me ver, qualquer coisa vocês me chamem aqui no chat, tá bom? Aí... Então, se vocês quiserem, podem sair, depois, né, voltam para a gente continuar com a discussão, quando terminar. Tá, ok. Inclusive, eu estou levando uma surra esse negócio do link da aula da senhora. Tá uma luta imensa, porque o link que é A Joellen, eu não tenho mais link, eu não tenho mais acesso a link. A Joellen, ela está colocando lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, né, aquele grupo, aquela comunidade, ela está soltando lá o link. E ela está avisando também, onde vocês entram lá no Moodle, no mural de avisos também. Sim, mas o que ela colocou lá também não estava abrindo, não estava. Eu enviei um monte de mensagem, enviei por e-mail, enviei por, enfim, quando Eu conseguiram vi me que você enviar me mandou e-mail, mas eu não tenho o link. Eu também, quando ativa, aí eu clico e aí me direciona para aqui, para a aula. Eu também estou sem link agora. Tá bom, então, tá bom. Ok, então ficamos assim. Eu vou deixar aqui para vocês verem o que eu estou assistindo. E terminando, aí ou vocês, né, terminem de assistir e a gente volta para conversar aqui. Tá bom?
Eu já finalizei, aguardo vocês, tá? Vocês voltaram? Estão aí? Acabei de conseguir, acho que eu fiquei até tonto. Ele fala muito rápido, eu fiquei um pouco perdida, né, assim, porque ele fala muito rápido. Vou trazer aqui a nossa transcrição, ó, compartilho com vocês também, se vocês queiram acompanhar um pouquinho, que eu acho que, lembrem, no Chrome, né, vocês, lá no Google Chrome, e aí vocês conseguem abrir, assim, aqui do ladinho tem, né? O que é importante desses vocês querem falar alguma coisa sobre, pontuar alguma coisa que ele fala? Eu vou falar do geral para aí depois ir para o específico. O que vocês acham? O que vocês acharam interessante? Que chamou a atenção para vocês? Vou colocar meus fones. Bom, a gente vai, no decorrer principalmente, eu que estou estudando ciência da felicidade, no decorrer do curso, a gente vai entendendo que existe a ideia do padrão de pensamento, né? Todo padrão de pensamento acaba determinando o padrão de comportamento. Então, quando você tem acesso, né, por livre e espontânea vontade, de conteúdos positivos, você estabelece ali um comportamento positivo, né? Mas talvez essa que seja uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, que é consumir conteúdo que de fato leve as pessoas a esse determinado padrão. E isso não depende de nada nem ninguém, basta você decidir que você quer. Eu penso dessa forma, né? Então, eu não assisto televisão, eu prefiro ler. E eu uso o celular para fazer a faculdade, para trabalhar essas coisas. E assim, a gente é sempre tentado a desviar a nossa atenção. Então, disciplina. Então, disciplina mais propósito faz com que você tenha o hábito de consumir conteúdo que de fato te leve para um estado, né? Altere sua consciência. E essa alteração vai girar, vai virar um comportamento, né? E assim, pensando pelo que ele falou, se for pensar, não tem nada de extraordinário, mas ainda assim o óbvio precisa ser dito. Uhum. Porque senão ninguém precisaria fazer terapia, né? Uhum. Ninguém precisaria ouvir aquilo que ele já sabe, né? Uhum. Então, Exatamente. precisa que o ferreiro vá caçar alguém que faça espeto de pau. Uhum. Perfeito, Daniel. Que Mas mais? eu quero saber, mas agora eu gostaria de saber, professora, Sim. você me deixou intrigado com uma coisa que você disse. Quando você estava pensando nas perguntas do slide. Então, qual que é a sua verdadeira opinião a respeito disso? Para mim, eu acho que né, a parte mais interessante que ele fala, que ele reúne, né, que a psicologia, é quando ele fala. Primeiro, o exemplo que ele dá,
o primeiro exemplo que ele dá, eu acho que é maravilhoso, que é o foco que a gente dá, ou a interpretação que a gente dá para a situação. Então, mesmo ele tendo 7 anos e a irmã 5, né, a famosa unicórnio, né, ele falou, a mina com dor, porque tinha, né, depois de ter quebrado uma semana antes a mão e depois quebrou a perna aí nessa brincadeira, ele ter falado para ela que ela é unicórnio especial, isso mudou o foco e mudou totalmente a interpretação que deu daquela situação, né? Então, isso para mim, eu acho que isso é da psicologia cognitiva, e depois ele fala. E eu fiquei surpresa, porque eu pensei que tinha um pouquinho mais de distância entre a psicologia cognitiva e a psicologia positiva, mas aí ele uniu, porque digamos que o coração da psicologia cognitiva, que aparecem aí o que a gente estava comentando antes com o Hendrik, né, também, né, sobre as terapias cognitivas, como é que se diz aí, o coração é justamente isso, a gente, digamos que trabalha com o paciente para ele mudar a interpretação que ele faz. Por exemplo, o que é o estresse? O estresse é a interpretação que eu dou, né, de todo o tempo, e eu vou me adaptando, porque eu vou avaliando a situação, né, os momentos, eu vou avaliando o tempo inteiro, dou conta, não dou conta, é bacana, não é bacana, é legal, não é? O tempo inteiro eu vou avaliando. E eu adoeço quando eu vejo que aquilo, né, sei lá, eu mereceria essas ideias que a gente fala que são irracionais, né, ou mal adaptativas, ou disfuncionais, a gente chama tudo igual, distorcidas, né, cognições distorcidas, quando você interpreta de uma maneira, negativa, né, e isso mesmo, por exemplo, se você, aí é o que o Daniel falou, eu né, não assisto tanto televisão, porque a televisão, ela pode alterar a minha percepção, né, que o mundo, né, a gente vê, o mundo está, a gente foi, né, a gente percebeu muito bem isso na época da pandemia, né, pelo amor de Deus, não estou negando que aconteceu nem nada, mas a gente mudou a nossa percepção, as redes sociais mudam a nossa percepção, né, eu passei por uma experiência que até hoje, né, por isso eu fiquei traumatizada e tirei minhas redes sociais. Eu acho que eu comentei com vocês que eu ia fazer uma viagem, eu estou muito acostumada a viajar de avião, e de repente começa a me bombardear, né, faz muito tempo que eu não viajo, e de repente, né, começa a me bombardear as redes sociais, que você vai ter problema se acontecer alguma coisa, peça declaração disso, a tua mala vai ser extraviada, e assim vai. E, de repente, eu estava lá toda armada, né, por pouco eu fiz uma tese doutoral de qualquer coisa, qualquer situação que me pedissem, eu teria na mão. E foi uma viagem normal e tranquila, aquele dia, né, aquela ida e volta, né, uma viagem longa, mas foi tranquila. Então, eu depois parei para pensar e falei assim, meu Deus, eu tive uma alteração de percepção, né? E é justamente, então, que eu acho que a parte mais importante, né, que ele traz é como a gente interpreta essa situação. E o problema está aí. Porque quando, no começo que ele falou que o ambiente, né, nos condiciona a pensar e a sentir, né? Isso, né, e aí a questão do ser médio, né, que ele fala, né, ser mediano, né, isso, né, não para a maioria, né, a gente foge realmente desses outliers, né, esses fora de série, a gente tenta tirar, porque isso não nos interessa dos dados. E, então, é importante, né, focar como essa visão que ele traz da interpretação. Então, e aí ele fala, a gente precisa fazer o caminho inverso, a gente fica, né, como é que ele fala? A gente, desde pequenininhos, né, a gente tira boas notas, aí a gente espera tirar mais, quando a gente está trabalhando,
a gente espera, né? Assim, a felicidade, ela nunca chega, porque sempre a gente fica esperando mais, né? Então, trabalhamos mais para ou subir de cargo, ou ter trabalhos melhores, ou, sabe assim, para ficar satisfeito, e realmente acontece hoje uma questão que a gente vê muito na clínica, a insatisfação nunca é suficiente, né? E aí você está correndo atrás de situações que nunca são, né, digamos que suficientes. Então, professora, mas há de se concordar que quando existe essa ideia de um sucesso que provavelmente nunca vai chegar também assim como a felicidade, mas ela nunca é do próprio sujeito, nunca é da própria pessoa. Ela sempre está herdando a ideia de que o pai diz, na época era advogado ou médico, né? Uhum. Faz direito que você não sei o quê, faz. E aí você vai ser bem sucedido. Depois fala, mas nós temos aqui um nome, precisamos zelar por esse nome. Ou seja, você já vem carregado de responsabilidade, Sim, né? sim. De expectativas, e aí a felicidade pretendida talvez nem seja para si, né? Seja para realizar o desejo, o sonho de alguém que Sim, isso projetou. acontece muito no esporte, a gente vê isso muito no esporte, né? Assim, pais que foram frustrados no futebol, aí colocam os filhos para fazer futebol, os filhos gostam, mas de maneira lúdica, né? Porque estão com outras crianças, e aí num jogo normal, simples, né? Um jogo que é para se divertir, os pais estão lá brigando com o juiz, com os treinadores, né? Enfim, passam maior vergonha. Então, isso a gente vê mesmo que é a família, né? O carregado da família, né? Uhum. Então, E como e aí que. ele fala não da felicidade, né? Ele fala do bem-estar, né? O bem-estar que teria que ser como mudar o cérebro, né? Da gente interpretar a situação como digamos, como é que se diz? Interpretar a situação, né, como satisfatória, como boa, né, seja como bem-estar. Então, ele fala desse jeito. Tem até uma frase, desculpa interromper, que eu gosto muito. Sim, não, pode falar. Não há caminho para a felicidade é o caminho. Que às vezes a gente fica buscando, focando às vezes mais no negativo, e a gente perde o foco realmente do que é a felicidade, do que nós estamos buscando, né? Então, é uma coisa simples, mas às vezes a gente não consegue entender. Mas acho que o pilar da felicidade são as pequenas coisas no dia a dia, a gente procurar ver, ter uma visão melhor sobre tudo, né? A gente não vai entender tudo, compreender tudo, mas a gente sim buscar ter uma visão diferente sobre as coisas, sobre pensar no futuro, mas o futuro, né? Igual tem a música, fugiu o nome, Aquarela, que o futuro tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto. E a gente fica nessa ansiedade, querendo buscar, e a gente acaba esquecendo que a felicidade é as coisas simples, que a gente pode conquistar ela no dia a dia, na família, ou até mesmo no emprego que a gente tanto desejou, mas no final a gente quer tanto que a gente acaba meio que assim, deixando de lado, ou então buscando mais, né? Então, Isso. A felicidade são as pequenas coisas. E é difícil, né? Assim, no contexto, para mim é fácil, mas para outra pessoa pode ser difícil. Mas é igual essa frase, eu não sei de quem é, mas não há caminho para a felicidade é o caminho. A gente tem que... Isso, exatamente. Isso é interpretação. E a gente acaba se perdendo porque ficamos em busca de algo mais, e como eu falei antes, né? Fazemos, digamos, se desenvolvem os insatisfeitos. Depois tem essa parte que o Daniel também comentou, sobre o que a gente herda também, né, dessa busca, né, faz isso, faz aquilo que você vai ser feliz e nunca chega, né. E outra questão que ele fala, que mais que assim, só para lembrar aqui, que ele fala, então, da interpretação das situações, então isso é importante, a ausência de doença não é saúde, né. Outro exemplo que ele fala é da escola, que a escola chama ele, já tinha uma programação e era toda negativa, vocês viram que somente na sexta-feira, e aí ele faz uma relação que eu achei muito bacana sobre, né, neurocientífico, né, de como a felicidade estiver no lado oposto do sucesso, seu cérebro nunca chegará lá.
nós como sociedade, olha aí, né, Daniel, entrando na sociedade, empurramos a felicidade para além do horizonte cognitivo. Porque achamos que temos que ter sucesso, então seremos felizes, né? Então, com sucesso seremos felizes, não isso, como comentou agora. Ai, desculpa, esqueci teu nome. É Vanessa. Vanessa, desculpa, Vanessa. Isso, como a Vanessa falou do caminho. E aí, ele fala da vantagem, sim, sendo e se sentindo bem, né? Digamos que, né? Digamos que não é produzindo, né, essa palavra, mas cultivando, né, enfim, tendo hábito, né, de tentar ver as coisas positivas, né, ou sendo grato, e eu até printei a tela que ele fala, aqui, nos exercícios, né, diários, até printei, né, três gratidões, ou buscar 3 coisas para que agradecer, o journaling, não lembro o que era, exercício, meditação, e o Random Acton também não lembro também o que era, mas ele dá os três, deixa eu ver se estão aqui em português, os 3 elementos para 21 seguidos, né, descobrimos que existe uma maneira de treinar seu cérebro, isso é importante, né, é treinamento, não é uma coisa assim, esse é a minha sina, e eu nasci assim, vou morrer assim, e vou continuar assim, né? Isso que é muito legal, porque isso te deixa no controle das situações. Aí, Mas eu acho que fica uma lacuna aberta aí, ou uma coisa que não se encaixa. Sim, vamos lá. Porque por mais que você tenha ali, vamos dizer, maturidade ou uma experiência na positividade, né? Aliás, na positividade, não, na psicologia positiva, positividade é outra coisa, existe a adultez, né, no meio dessa história. Você precisa ser adulto. Você tem, a vida de adulto, ela não condiz, às vezes, com um discurso, ainda que acadêmico, técnico ou prático, né? Então, existe um momento em que você precisa fazer o que tem que ser feito, você querendo ou não, gostando ou não. E isso não quer dizer que necessariamente você vai estar feliz, satisfeito, né? Mas é necessário que se faça. E, dentro da necessidade de fazer o que precisa ser feito, as pessoas, elas abandonam e ficam ali no limbo, né? Nem no positivo, nem no negativo, nem no feliz, nem no triste. E eu acho que essas pessoas, elas são mais sãs e têm o caminho mais honesto de forma pessoal do que tentar encontrar alguma coisa para satisfazer ali a ideia de viver bem ou de uma boa vida ou de uma vida medíocre e de uma vida ruim, né? Então, um pai de família, por exemplo, ele tem ali na sua trajetória de vida houve dissabores, né? E assim, ele não seguiu aonde ele gostaria, então ele tem que sustentar a família dele. E ele vai ali e ele precisa. Por isso que eu queria entender aonde que o PERMA, qual que é a aplicabilidade dele no mercado de trabalho, no lado corporativo, exatamente nesse contexto. Porque aí, por exemplo, eu vou numa empresa e vou fazer uma palestra do PERMA. Aí eu explico para ele, vou lá e falo. E aí ele vai falar, Daniel, mas sinto muito. Eu não tenho condições ou tempo para poder me concentrar nisso, porque o que me sobrou, eu preciso investir essa energia para sustentar minha família. Então, quando a pessoa ela até desiste dela mesma, né? É onde ela desiste de estudar, desiste. Eu não tenho como atribuir a essa pessoa a responsabilidade de dizer, não, você só não conseguiu porque você não quis, porque você não tentou, ou porque você, igual o exemplo que eu dei agora, você não consome conteúdos intelectuais inteligentes para mudar de vida. Não, o cara ele não tem suporte, ele não tem suporte psicológico para esse tipo de coisa, ele não tem estrutura psíquica para isso. Então, não, assim,
eu acho que isso deveria ser mais acrescentado à ideia de falar assim, né, ausência de doença não quer dizer saúde. Mas também não ter nada não quer dizer que a pessoa também esteja, né, doente. Sim. Assim, pensando nessa colocação que você, né, que você traz, que eu acho que é muito realista, está relacionado com a história, né, meu ponto de vista, né, está relacionado com a história de aprendizagem, né, então, se a pessoa, sei lá, ela viu que ou estudar, ou sei lá, ou almejar uma posição, né, para ela, né, vai ser, não sei, vai fazer diferença, vamos dizer assim, porque, assim, de trabalho, de força psíquica, né, como eu dou aula, por exemplo, em uma faculdade, em 2 faculdades particulares, né, e aqui no Brasil geralmente é o contrário, né, as pessoas, elas, como é que se diz? Pessoas que trabalhadoras o dia inteiro, né, à noite vão para a faculdade, então, elas estão buscando, né, uma melhora, né, elas são pessoas técnicas, são pessoas, né, eu estou vendo assim pelos meus estudantes, né, pessoas técnicas que trabalham o dia inteiro, aí à noite vão lá, né, e estudam. No final, almejam, por exemplo, ter uma outra opção. A psicologia, o curso de psicologia, depois para você investir nele, ele demora, porque você pode fazer clínica, ou concurso, ou, né, então, eu vejo que o pessoal, né, não está, digamos que, satisfeito com o que tem e quer buscar algo mais. Alguns seguem vida acadêmica, outros, enfim, né. Agora, Pois é, mas a pergunta é, e se não for isso? Eu acho... Mas a pergunta é exatamente essa. E se não for isso? As pessoas estão fazendo as coisas... Eu acho que está relacionado, mas com a história de aprendizagem, do que faz sentido para ela, né? Se, para mim, nunca, por exemplo, na minha família, ou, né, nunca ninguém estudou, nunca, para mim, o estudo nunca teve sentido, eu não vou correr atrás, né, isso, ou vou ficar, porque vou ver que não tem jeito, né, não tem jeito, né, enfim. Outros não, outros dizem, né, viram que sim, pelo estudo eu consigo, né, avançar, ou não, ou outro jogando loteria, por exemplo, né, ou trabalhando duro, até como ele fala. Eu acho que tem uma questão aí de história mesmo, de vida, né, do que vai te definir. E essas pessoas também que falam, né, não tenho tempo para ver isso que você está apresentando, por exemplo, você comentou, né, eu acho também que pode ser até uma resistência, né, de algo novo, não, prefiro estar no seguro, né, e não tenho energia, mas energia não energia de cósmica nem nada disso, energia de o custo-benefício, eu não vejo esse custo-benefício, né, porque, por exemplo, eu vejo os alunos vocês, né, que estão se dedicando a estudar, né, porque vocês vão ver que vão ter um diferencial lá na frente, né, alguma coisa diferente, vocês vão sair com algo diferente, por isso vocês estão investindo, né. Então, eu vejo por esse lado, que seria mais concreto. Não sei, eu acho que é história de aprendizagem, mas também depende do que a pessoa está disposta a fazer. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu estou vendo, no mundo acadêmico, depois a gente vai ter que pensar, Daniela, no mundo corporativo, mas, né, no mundo acadêmico. Tem um monte de gente fazendo um monte de cursos, né, eu vejo colegas meus, eles estão passando pelos cursos, né, eles passam pelos cursos, aí depois tem especialista não sei o quê, especialista, né, e realmente não tem nada, porque não aproveitou, né, o momento, não realmente estudou, né, não fez as coisas bem feitas, né, mas só queria ter. Mas do corporativo, né, realmente, pode ser que tenha uma lacuna aí. Né? Ou talvez a realidade dele seja um pouquinho diferente da nossa, não sei, a gente teria que pensar um pouco, né, nisso.
Mas Eu consigo, assim, não sei se é mas pela análise, né, o PERMA corporativo, mas antes há uma explicação de como as pessoas elas podem entender o ambiente e, a partir daí, se tornar aquilo lá. Elas vão ser aquilo que está lá. Pois por bem, exemplo, mas aqueles ambientes onde a cultura, né, tóxica da empresa e todo mundo só reclama, né, realmente não dá para ver coisa positiva nesse ambiente. Você vai se contaminando com os outros, né? Você vai, então, né, não, tudo ruim, tudo, né? A gente chega a ficar longe desse povo. e aí chega um cara lá para fazer uma palestra sobre pensamento positivo, sobre relações, que é, né, considerado uma das bases mais fortes e importantes da psicologia positiva e da ciência da felicidade. Falei, meu amigo, eu vou me relacionar como com esse cara aqui, que ele é um pé no saco, ele dorme pensando em como que ele vai atrapalhar a nossa vida. Isso. E aí, como que eu abraço esse cara e falo te amo? Né? Não dá. Sim. Então, assim, eu percebo que talvez a teoria acadêmica ela nos dê muita ferramenta para, a partir daqui, começar a desenvolver possibilidades, né? Sim, não, Agora, sim. Ele diz, o momentinho, Hendrik, já te coloco aqui dentro da discussão, eu estava esperando você se manifestar. Bom, os demais também, tá, gente? Os demais, né, fiquem à vontade. Ele disse que participou, eu me entusiasmei, porque ele falou que, né, muitas empresas ele participou, e ele ajudou, e ele estudou, e por isso que eu me entusiasmei. Mas é verdade, muitas vezes que a academia, ela está bonitinha no laboratório e realmente em relação à realidade ela se afasta, né? Ou seja, ela não é aplicável, né? Isso acontece na neurociência da educação, por exemplo, na neuroeducação que a gente fala. Fala, Hendrik. Desculpa, eu não consegui acompanhar tudo, que eu tive que me ausentar e voltei, mas eu estava pensando aí no que o Daniel falou, né? Ou pelo menos uma parte que eu escutei, né? Considerando que dentro da ideia da ciência da felicidade, da psicologia positiva, a ideia é quebrar padrão, né? Ou quebrar padrões, desculpa. Então, quando você pensa assim, para usar o exemplo que você falou, né? Pô, como é que eu vou falar para aquela pessoa, só nesse quadro, que ele tem que gostar do fulano de tal, que o fulano de tal é muito difícil. Mas, na verdade, a ideia não é exatamente essa. A ideia é falar para os dois que eles têm que mudar os padrões dele para que a relação melhore entre os dois, entendeu? Se a gente consegue entender que a gente, na verdade, está alterando ou propondo alterar um paradigma que se instalou naquele ambiente corporativo, né? E que é óbvio, não todo mundo vai aceitar talvez da primeira vez, mas o que a gente percebe? Quando tem uma pequena mudança num determinado grupo, existe uma mudança na estrutura, né? Então, eu acho que daí é difícil, mas o exercício é esse mesmo, né? O exercício, a psicologia é positiva, mas não significa que é fácil, né? Eu acho que o positivo é uma coisa, ser fácil é outra, né? E aí está o grande teste, talvez, para todos nós, né? Porque ser positivo não é o exercício de ficar sorrindo, mas é o exercício de conseguir ver as coisas de uma maneira mais diferente, vamos dizer assim. Daniel, olha aí, o que você acha? ter que fazer o trabalho, tem que fazer, mas meu questionamento é sobre como a academia ela desenvolve as teorias e, por isso, assim, às vezes, o dizer que é uma ciência nova vira desculpa para ainda a gente não aprofundar mais. Então, a importância das pesquisas, né? E dentro das pesquisas, a prática, né? Que
se promove dentro de uma ciência. Então, já selecionar, por exemplo, o PERMA para o ambiente corporativo. Ele vai gerar, assim, conflito, eu acho que desnecessário, né? Porque o Brasil, ele é novo, né? Então, se você pensar a partir da Revolução Industrial, que é mais velha que o Brasil ainda, então vamos perceber que nós temos aí pelo menos 700, 800 anos de cultura, de trabalho e de violência, né? Violência contra a pessoa, em todas as formas, em todas as condições. Então, historicamente, já somos moldados, né? E ainda hoje, por ambientes praticamente, né, unânimes, aonde adoece a pessoa em algum nível, em alguma quantidade, né? Seja por excesso. Então, dizer que, por exemplo, trabalhar duro já é uma crença, né? Sim, sim. Ter que trabalhar duro já é uma crença. Trabalhar muito quer dizer que o cara tá. Então, quantos homens não vêm carregando, né, a ideia de que ele precisa trabalhar duro e trabalhar muito para crescer, para prosperar? E a palavra é prosperidade. Dentro da igreja se imprime também a cultura do excesso, mais joelho, mais oração, mais isso, mais aquilo para você alcançar. Enfim, não é fácil? Fácil tá longe de ser, concordo com o meu colega, né? Mas ainda assim, eu acredito que a nossa qualidade intelectual, essa sim deveria ser primeiro aprimorada para poder tratar um assunto que eu concordo, e é por isso que estou fazendo esse curso, né? Que eu acredito nisso, estou acreditando nisso. E eu acho interessante trazer isso, né? Mas eu preciso, como questionador, levantar essas ideias para ver se eu consigo melhorar mais, dependendo da devolutiva da professora e dos demais. Sandra, vamos lá, fala. E depois o Rei. Tá, então, conforme eu falei no início, eu também entrei um pouco atrasada, né? Mas, enfim, a gente não pode realmente generalizar, né, os fatos e olhando para algumas situações, nós podemos ver que muitas das vezes precisamos fazer esforço para poder sair da zona do conforto, né? Às vezes nos acomodamos com certas situações, né? Seja dentro do lar, no trabalho, ou em outras coisas que estamos fazendo. Eu tiro assim, no caso, assim, por mim, né? Eu, por exemplo, tive que parar, né, de estudar também para poder estar ajudando a minha mãe solteira, e, enfim, com o tempo eu casei, aquelas coisas todas. Só que no meu pensamento eu falei bem assim, não, eu vou terminar, eu não sei com qual idade, mas eu vou terminar os meus estudos e ainda vou fazer a faculdade. E nisso foi o meu filho na frente, foi meu esposo na frente, fez a faculdade, meu filho, meu esposo. Só que chegou o meu momento, né? E geralmente nós guardamos essa força dentro do nosso coração de querer o quê? Não, vou mudar essa situação, vou mudar esse quadro. Se hoje estamos em sala de aula, porque nós não estamos nos conformando com esses séculos, mas estamos procurando transformá-lo. Muito bom. Hendrik. Eu estava pensando aqui, porque eu tenho uma colega de muitos anos que trabalha com RH, né? E num determinado momento, conversando, acho que foi até aniversário dela um mês atrás, 2 meses, eu liguei e falei, escuta, me responde uma pergunta, como é que é essa história aí dessa geração Z aí, que o pessoal mais novo, como é que tá indo? Porque às vezes a gente escuta uma certa reclamação dessa geração, né? E ela me deu uma resposta que eu achei muito interessante, que ela falou, Henrique, sim, às vezes eles são um pouco mais complicados, no seguinte sentido, eles não
não se prendem. Mas ela me deu uma resposta que é o seguinte: agora também, olha o seguinte, o que eles viram das gerações que vieram antes? Eles viram o pessoal se matando de trabalhar, doente, sem dinheiro, sem conseguir curtir a vida, sabe? Só trabalhando e não aproveitando nada e chegando de repente numa condição sem uma condição boa. Então, de certa forma, o que eles falaram? Falaram, cara, eu vou manter a minha qualidade de vida primeiro e eu vou trabalhar, mas o trabalho vai fazer parte da minha vida e não minha vida vai ser o trabalho, né? Eu acho que essa é um aprendizado muito interessante. Óbvio que a gente tem que equilibrar, né? Porque o que eles viram, né? Para quem tem 50 anos, para quem, enfim, quem viveu mais tempo, que viveu naquelas épocas malucas de inflação, que a gente tinha moedas diferentes, né? Não tinha planejamento para nada. Eles viram todo esse pessoal, no fim das contas, se matar de trabalhar, fazer hora extra e não adquirir nada significativo. Ou então, quando vem, né, uma demissão da fábrica, o pessoal fala, obrigado pelos seus 20 anos, 2 tapinhas nas costas e, obrigado, tchau, né? E essa geração é mais atenta nisso, né? Tanto que você tem a discussão de PJ, CLT, que é uma outra linha, né? Mas eu acho muito interessante que a preocupação é, cara, eu quero minha qualidade de vida, não vou me matar por isso, não. Vamos comprar um carro? Não sei se eu vou comprar um carro, não sei se eu quero ficar 5 anos pagando uma parcela. Tem Uber que pode me levar, posso alugar um carro, quer dizer, é uma maneira um pouco diferente. Isso, eles têm umas facilidades, né, que a gente foram adquiridas, não teve. Isso, não teve, né, assim, a tecnologia vai avançando, né. O fato de nós estarmos aqui todos reunidos é prova disso, né? Sim, exatamente. Então, não é fácil, assim, né, a gente né, de um prisma só, né, avaliar. Mas eu acho que todos os elementos que vocês colocaram, né, faz a gente pensar. Concordo, sim, que às vezes a ciência está na frente, ou seja, está muito na universidade, né, no acadêmico e fora, né, mas também vejo que a gente tem situações, né, depende da pessoa. O que você falou, Henry, né, assim, que completou que o Daniel e a Sandra, sobre quebra de padrões, sobre superação, sobre, né, que também, né, e isso está relacionado com a individualidade de cada um. E eu, né, vou além, as prioridades, né, o que é prioritário para você? O dinheiro, o obter bens, o obter, né, como é que se diz? Trabalhar, como é que se diz? O ambiente de trabalho. Eu fiz meu doutorado fora, e lá eu tive contato, morei 10 anos fora, e eu vim com uma mão na frente e outra atrás, eu só vim com o meu título. Mas eu conheci muitas pessoas em que não comiam nada, ou seja, até passavam fome, não saíam na esquina, tanta riqueza, né, cultural, porque foi na Europa, foi na Espanha que eu fiz meu doutorado, morei lá, mas assim, por exemplo, conseguiram construir um edifício, hoje aqui na cidade, conseguiram construir um edifício, hoje não, né, mas o tempo atrás, hoje, economicamente estão tranquilas, né, claro, estiveram lá, mas como se não tivessem estado, né, juntaram dinheiro, vieram, tá, então o que era prioridade para, né, para cada um também, né, eu acho que isso também é importante a gente colocar. Minha prioridade era conhecimento, né, conhecer cidades, né, viajei muito, né, conheci toda a Europa, né, então para mim era isso, né, e estou feliz com isso, né, então assim, também é a questão, então, da história de aprendizagem, prioridades, eu acho que tudo isso a gente tem. No entanto, bem como vocês colocaram, acho importante a questão de, né, chamar a atenção daquela pessoa para aqueles velhos hábitos, ou muitas vezes, né, não conhecem que a realidade ela pode ser mudada, né, e é como ele traz aí, ele dá algumas, que a gente trabalha na psicologia positiva, né, a questão da gratidão, a questão dos exercícios, né, meditação, enfim, que isso pode ajudar, né. Só voltando aqui um pouquinho, só para a gente se estender um pouco demais, né, a gente se empolgou aqui com a discussão, né, e alguns
benefícios comprovados, Daniel, vamos ter que ir atrás disso daí, vamos ter que procurar artigos, né, que estejam dizendo que realmente isso. Aumento da satisfação. Eu faço questão. Intrigaram aqui, como é que é? Atiçaram aqui, né? Então, aumento da satisfação, né? Colaboradores mais felizes e realizados, com suas funções no ambiente, criatividade elevada. Isso sim, ele fala que o Sean, né, Arco, ele fala que você estando, digamos que mais satisfeito, né, ou envolvido com o trabalho, você aumenta, né, a produtividade, a inteligência, a criatividade, né, enfim. Não sei se é inteligência, mas que o desempenho, né, melhora no desempenho, esse engajamento, redução de burnout, né, absenteísmo diminuído e baixa rotatividade, né, dessa empresa. O que mais aqui? Então, caminho para né, ambiente de trabalho saudável, algumas sugestões, a ferramenta prática do PERMA, investimento no sucesso organizacional, e pequenas ações, né, podem ter grandes impactos. Aqui eu coloquei para vocês uma aplicação prática no contexto profissional, né, que ele fala. Pequenas vitórias, registrar e celebrar, né, isso é verdade, isso a gente fica esperando, né, grandes ações ou grandes feitos, né, e às vezes a gente, passinho por passinho, se a gente não começar hoje, pouquinho em pouquinho, entrar no estado de flow durante o expediente, diminuir distrações, parcerias com colegas, grupo de apoio entre profissionais. Muitas vezes a gente vê que esse não querer se conectar, às vezes até está relacionado com próprias distorções, né, de falta de adaptação ou de intolerância mesmo com outros, que na verdade é comigo também. Reconectar-se ao propósito da profissão e estabelecer metas realistas e mensuráveis na prática, né? Aqui fala na prática clínica, mas não seria na prática, seria na prática mesmo. Enfim, gente, seria isso. Mas agora me desafiaram a procurar formas. Os dois textos que eu trouxe para vocês, lá que eu botei lá no material, né? Que é esse daqui. Aqueles dois livros lá, então, eles não estão completos, não. É só uma parte. Não estão completos por causa dos direitos autorais. Eu peguei só os objetivos. O Florescer está com o capítulo que é o primeiro, é o capítulo... Ai, está abrindo aqui. É o capítulo onde ele fala sobre o PERMA, né? Uhum. Aqui é o primeiro capítulo só, né? Ele fala o que é bem-estar, então ele vai desenvolvendo. É interessante, porque tem uma parte aqui que eu... Cadê? Ele fala que ele não gosta da palavra, felicidade, né? Ele fala que, aqui, onde foi que eu vi? Aqui, Tales achava que tudo era água, Aristóteles achava que toda ação humana visava encontrar felicidade, Nietzsche achava que toda ação humana visava obter poder, e Freud achava que toda ação humana pretendia evitar a ansiedade. Todos esses gigantes cometeram um grande equívoco do monismo, pelo qual todas as motivações humanas se resumem em apenas uma. Os monismos vão longe a partir de pouquinho. Então, é interessante, né, dar uma olhada no que eles falam. E aí ele fala que ele não gosta de falar felicidade porque ela está muito... Ela foi tão usada, está sendo tão usada e com tanto exagero como uma idealização que hoje não tem sentido nenhum. E aí depois ele fala sobre a felicidade autêntica, enfim. Então, é bacana. Bem, e aí, o que a gente comenta aqui do PERMA está relacionado, né, à teoria do bem-estar, e aí ele explica, né, que o PERMA, digamos que são os elementos que vão ajudar vão ajudar a explicar, né, esse paradigma aqui. Então, a teoria do bem-estar... Mas se for pensar bem, se a palavra felicidade ficou assim, a grosso modo, prostituída, o bem-estar ficou comercial, né? Sim, exatamente. Deixa eu só compartilhar de novo aqui Teve um pensamento, depois eu vou achar para ler, para compartilhar com vocês. Sim. O cara falou assim, se você perguntar para o porco o que faz ele feliz, logo vem à sua cabeça o que faz um porco feliz, né? Se você for perguntar para uma vaca o que faz a vaca feliz, logo você imagina o que deixa uma vaca feliz. Se você for
perguntar para o bode o que faz feliz, você já imagina. Mas por que que é tão previsível a felicidade desses bichos? Porque eles já são extremamente naturais. Eles vivem a natureza deles. Eles não são nada além de porco, vaca, bode, né? Isso, O ser exatamente. humano, Mas é o que é mais vendem pra difícil de gente, é responder. o que vendem, né? Você não pode ser médios, não, você tem que ser, né, é super diferente, você tem que ser extremo, você tem que ser intenso, né? Também isso mostram como normalidade, né? Então, E assim, a natureza, ela é, eu acho que esse tipo de prisão, ela é mais libertadora do que a falsa ideia de que nós somos livres, porque nós dependemos de escolhas para tudo. E o passarinho só tem uma opção para voltar para casa, que é voando. Nós temos carro, bicicleta, pé, né, as deitado. opções, exatamente, a gente nunca viu as pessoas tão perdidas com tanta opção, né? Pois é, e as opções que deveriam nos dar a ideia de bem-estar, de conforto e diversidade são fatores agora de adoecimento. Sim, exatamente. E o outro texto também é os 5 pilares do PERMA, né? E aí explica um pouquinho também, ele aprofunda o Evandro Borges. Achei bonitinho como ele explica, assim, bonitinho. Esses Então, aí eu esse é o vou ler. material aí. Compartilhei de novo, Vera. Você pediu aí, compartilhei com você, tá? Bom, pessoal, por hoje, 2 coisinhas, esperem um pouquinho. Kátia teve caladinha, agora que eu tô vendo que a Kátia tá aí. Deixa eu só parar a gravação. Eu não deixo ninguém